3 erros que te mantêm no vício e na compulsão alimentar e que atrapalham o seu emagrecimento definitivo. Esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Você que não me conhece, eu sou Elaina Velasquez, eu sou nutricionista e coach em nutrição transformacional. E antes de começar a falar desses 3 erros que provavelmente você pode estar cometendo algum, eu quero te convidar para a semana fim da compulsão e vício em comida. Se você sofre com compulsão alimentar e vício em comida, se você não tem certeza que você está viciado em comida, mas não consegue parar de comer certos alimentos, se você também tem problema com emagrecimento, efeito sanfona, emagrece, engorda, não consegue maneirar nas porções, tem muita dificuldade com quantidade, por exemplo, vive atrás de uma dieta para emagrecer, então esse evento ele é para você. O evento é 100% online e gratuito e ele vai acontecer nos dias 27, 29 e 31 agora de janeiro. Então, para você se inscrever, basta você clicar no link aqui do meu Instagram, logo naquele link que tem embaixo da minha foto e se inscrever por lá. Semana fim da compulsão e vício em comida, eu vou te contar o real motivo pelo qual você come demais e também os erros que você comete, que atrapalham o seu emagrecimento, fim da compulsão, também os pilares essenciais para você resolver esse problema e, por fim, os principais sabotadores que te impedem de emagrecer definitivamente. Então está imperdível, é online, é gratuito, então é só se inscrever no link lá do meu Instagram, certo? Dito isso, vamos começar a nossa live de hoje, porque tenho muitas coisas para falar aqui sobre esses 3 erros que vocês cometem sobre, o fim da compulsão e do vício e que impedem vocês de simplesmente resolverem o emagrecimento definitivo. Então vamos lá. O primeiro erro, já vou começar aqui, vamos ver aqui onde eu anotei. Aqui. O primeiro erro é você simplesmente ignorar o vício em comida. Vamos lá. Aqui no meu perfil tem bastante conteúdo sobre vício em comida, para você descobrir, Eu sei que alguns de vocês ficam aí perdidos às vezes. Será que eu tenho vício em alguma comida? Será que não? Mas, de forma muito resumida aqui, o vício em comida é muito simples. Se você come algum alimento, vamos imaginar, farinha, açúcar, então coisas doces, bolos, pães, bolacha e etc. Sorvete também, que é muito forte para muitos de vocês que querem emagrecer e tem compulsão. E você também, e tem o pessoal dos salgados, Tem pessoal que adora alimentos salgados, então adora um pão, uma massa, uma fritura, um pastel, assim? Eu sei porque eu atendo esses pacientes, Tanto o pessoal do doce quanto o pessoal do salgado. E aí, você já está com obesidade, você já está pré-diabético, pré-diabética ou já está com diabetes, você toma remédio para diabetes, você tá com gordura no fígado, você tem vários problemas, você tem uma inflamação crônica no seu corpo, você vive com dor de tudo quanto é coisa e ainda assim, seu médico já te falou que você deve diminuir a quantidade desses alimentos muito gordurosos, muito calóricos, muito cheios de açúcar e farinha e você não consegue, por mais que você tenha todos esses problemas. Esse é um quadro clássico de vício em comida. Então, você continuar usando a substância, que neste caso é comida, apesar de todos os problemas que eles geram na sua vida. Então, essa questão do problema, ele tem que estar presente, porque é diferente de uma pessoa que consegue comer com moderação, que não tem nenhum problema de saúde, então come ali pontualmente e depois esquece. Mas a gente sabe que nós que temos tendência à compulsão e vício em comida, não é o nosso caso. É aquela questão de você colocar o primeiro pedaço na boca e dali você já não consegue mais controlar. Você tem que terminar o pacote de bolacha inteiro ou você tem que terminar o panetone inteiro. Não é assim? Tem que terminar a barra de chocolate inteira. Então, isso é muito característica do vício. E o primeiro erro que as pessoas que querem emagrecer de forma definitiva cometem é não tratar o vício em comida como um vício. Se você fosse alcoólatra, você provavelmente procuraria ajuda, você faria um período de abstinência e detox, para
para tirar ali o vício, talvez você nunca mais conseguisse colocar uma gota de álcool na sua boca, porque você iria descobrir que moderação não é para você. Ou você bebe a garrafa inteira, ou você não bebe nada. Não é assim com o álcool? Então, se você fosse alcoólatra, eu gosto de usar esse exemplo do alcoolismo porque ele é muito simples para as pessoas entenderem. Só que com a comida é muito confuso. Por quê? Porque a gente pode sim dizer: eu nunca mais vou fumar um cigarro. Eu nunca mais vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Eu posso falar isso. Mas eu não posso dizer, por exemplo, eu nunca mais vou comer. Apesar de que você não precisa nunca mais comer nada que tem farinha e açúcar. Isso não é essencial na sua dieta, certo? Mas não é, a gente precisa comer para sobreviver. E muitas vezes não vai ser realista para algumas pessoas nunca mais colocar um pedaço de pão na boca, né? Então, enfim, sabendo, né, que no planeta muitas pessoas vivem sem esses alimentos, não comem esses alimentos no dia a dia. Então, parte desse problema do vício que você tem, de comer esses alimentos todos os dias, é muito cultural. Porque é normal que você coma todos os dias pão no seu café da manhã, por exemplo. Isso é cultural aqui no Brasil. Mas se você visitar outras culturas, muitas vezes eles comem coisas completamente diferentes, certo? Então, não é que você não precisa nunca mais colocar uma bolacha na sua boca para sobreviver. Você não precisa disso. Mas veja, como você precisa se alimentar para viver, se alimentar do quê? De comida de verdade, alimentos nutritivos. Então isso gera uma confusão na nossa cabeça com relação ao vício em comida. Fora que o vício em comida, ele é muito desafiador, porque, vamos dizer assim, que é a nossa droga de escolha liberada. Porque eu tenho acesso a ela em qualquer minuto do dia. Se você mora em São Paulo, você tem acesso a essa droga 24 horas por dia, certo? Diferente do álcool, do cigarro. Quando você tá trabalhando, provavelmente, você não, no ambiente do seu trabalho, você não pode fumar. Né? Você tem que parar e fumar, mas você pode comer. Você pode manter um saquinho de Kit Kat, de Skittles na sua gaveta, uma barrinha de Kit Kat aqui na sua mesa. Você pode fazer isso, não é assim? Então, esse é um dos maiores desafios de quem sofre com o vício em comida, né? E o primeiro erro, né, que é esse erro que eu tô falando aqui, é a pessoa realmente não tratar o vício como um vício. Ou seja, você precisa dar atenção a esse vício como um outro vício qualquer. Você precisa tratá-lo. Por quê? Porque senão esse vício, ele vai assombrar o seu emagrecimento para sempre. Você vai ser sempre refém do vício. Você vai estar sempre ali naquela questão do efeito sanfona, engorda e emagrece. Por quê? Porque você não resolve o vício. Só que eu posso te dizer, não só pela minha experiência, mas também por todas as pessoas que eu já tratei até hoje e por todas as pessoas que eu conheci no tratamento que eu fiz para compulsão e vício, que é possível sim acabar com o vício em comida. O vício em comida tem solução, ele tem tratamento. Então, você não pode se conformar com o fato de você hoje estar viciado em algumas comidas, em alguns alimentos específicos, e você perdeu o controle. E aí, o que você faz? Você quer emagrecer. Aí você vai no endócrino, só que aí você não consegue seguir tudo que o endócrino te pede. Aí você vai na nutricionista, só que aí você também não consegue seguir o que ela tá te pedindo ali. Aí você vai e compra um curso da internet, só que você não faz o curso, porque você para no meio, porque você não consegue. Por quê? Por causa do vício. Você sempre vai voltar pro vício, porque é muito difícil resistir, parar de comer esses alimentos, porque tem todo um processo para você tratar. Você vai lidar com sintomas de abstinência e detox que são super desconfortáveis, e só quem já passou por isso sabe. Eu te falo isso porque eu já passei por isso várias vezes, porque eu já tive algumas recaídas com relação ao vício em comida. Então eu tive que passar pelo detox, pelo processo de detox tudo de novo. Então, o primeiro erro é você simplesmente ignorar que você tem um vício em comida e não tratá-lo. Esse vício vai impedir você de emagrecer pro resto da sua vida. Você vai viver no efeito sanfona para sempre. Então, trate o vício como um vício. Ou seja, vícios têm tratamento e esse tratamento muitas vezes ele pode variar de pessoa para pessoa.
No meu caso, eu sempre trato o vício com os meus pacientes em 3 aspectos. Então, eu vou tratar toda a parte hormonal, nutricional, deficiências de nutrientes, desinflamação do cérebro, desinflamação do corpo, do intestino. Então, muita coisa precisa acontecer para o seu cérebro simplesmente desinflamar. Porque parte dessa questão do vício é que você está viciado nesse excesso de dopamina vindo desse alimento que você come. E aí, agora, quando você se satisfazia com meia barra de chocolate, agora você precisa de uma barra inteira para te satisfazer como antes. Aí daqui a pouco você precisa de uma barra e meia, daqui a pouco você precisa de 2, daqui a pouco você precisa de 3 e assim vai. Isso é o vício, né? A gente vai criando uma resistência a essa dopamina e é por isso que a gente precisa de mais e mais para sentir o mesmo prazer que a gente sentia com inicialmente, né? Antes de ser exposto àquele nutriente ou aquele alimento viciante e tudo mais. A gente precisa cada vez mais para sentir o mesmo prazer que a gente sentia inicialmente. Então, quando você conversa com alcoólatras, né, e quando você tem alcoólatras na família, eu tive alcoólatras na família, aqui muito próximo, então você vê que a pessoa fala, nossa, mas quando eu era mais nova eu bebia pouco mesmo. E aí, ao longo dos anos, a pessoa só foi piorando nessa questão do vício, né? E aí realmente virou um vício e a pessoa virou alcoólatra. Porque agora, para sentir o mesmo prazer que ela tinha com álcool, a mesma dopamina, ela precisa beber muito mais. Então, essa dificuldade de moderação é uma coisa clássica do vício. Então, é a dificuldade de moderação, mais todas as consequências ruins que o vício traz para sua vida, tá? Então, no caso de vocês, pode ser obesidade, pode ser doenças, pode ser a pré-diabetes, ou você já pode estar diabética ou diabético, entende? Então, é isso que caracteriza. E enquanto você não resolver o vício, vai ficar muito difícil você resolver a questão do seu emagrecimento definitivo. Então, tratem o vício não como uma brincadeira, porque não importa, às vezes você nem tá tão acima do peso assim, você tá só uns quilos acima do peso, mas isso vai trazer tanta consequência ruim para sua saúde que hoje parece bobagem, mas lá na frente você vai ver que não é. Só que como o nosso cérebro é muito imediatista, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque hoje, se eu não tenho nenhum problema, eu vou empurrando com a barriga. Lá na frente, quando a bomba estourar, aí eu vou me arrepender profundamente de não ter começado agora. Quando as coisas estão ruins, mas não estão péssimas, vamos dizer assim, né? Então, e tem várias... fora que o vício, essa alimentação cheia de açúcar, cheia de farinha, cheia de carboidrato processado, cheia de gordura, cheia de sódio, cheia de químicos, corantes, conservantes, aromatizantes, né? Então, tudo isso prejudica demais a sua saúde. Então, hoje, às vezes a consequência que você tem é uma fadiga crônica, você não consegue produzir as coisas como você gostaria, você não consegue desenvolver os projetos que você gostaria, você não tem energia para ficar com seus filhos, por exemplo, para dar atenção para eles, para dar atenção para o seu parceiro, para sua parceira. Como que é? O vício em comida afeta demais a sua libido, porque o vício vai desregular completamente os seus hormônios. Então, esses picos glicêmicos de comer muita farinha, muito pão, muito açúcar, muita massa, muito doce, tudo isso vai desregular demais os seus hormônios. E se você é mulher, nossa, eu não posso nem falar o que vai acontecer com relação à menopausa, perimenopausa, ali que as mulheres entram depois dos 40, que vai bagunçar todos os seus hormônios, certo? Então, tratem o vício. Esse é o primeiro erro. Não tratar o vício, não olhar o vício e só ficar atrás de cardápio, solução mágica. Então, não vai resolver. Porque se fosse resolver, você já teria resolvido. Hoje em dia, tem dietas gratuitas na internet, né? Então, falta de informação não é. Se você não conseguiu resolver ainda essa questão, então você precisa olhar essa questão do vício com muito carinho e tratar o vício, porque o vício tem tratamento e tem solução com certeza. Certo? Então esse é o primeiro erro. Segundo erro que vocês cometem quando querem emagrecer e acabar com o vício e compulsão é vocês entrarem aquela mentalidade do tudo ou nada. Ou eu estou saudável agora e estou numa dieta e estou comendo só alimentos saudáveis, ou eu estou comendo os carboidratos, no café da manhã já me encho de pão com frios e não sei o que, e no almoço eu almoço uma massa ou alguma coisa, e no jantar eu como alguma outra coisa, eu como um lanche mesmo, ou peço pizza e tudo mais.
Essa, gente, é uma das piores mentalidades que vocês podem ter, não só para o emagrecimento de vocês, mas para a saúde de vocês também. Por quê? Porque se você pensa no longo prazo, vamos imaginar que você tratou o vício em comida que tanto impedia você de emagrecer. E agora você vai reintroduzir alguns daqueles alimentos que eram gatilhos para você. Então, por exemplo, eu vou reintroduzir o chocolate, eu vou reintroduzir a pizza. E aí, quando você come aquela pizza, só que o seu corpo está nutrido, o seu corpo está cheio de nutriente, os seus hormônios estão equilibrados, você muitas vezes vai descobrir que você pode sim comer aquele 1 ou 2 pedaços de pizza sem querer comer a pizza inteira. Então, essa mentalidade do tudo ou nada, ou eu estou no modo ativo de ser saudável, ou eu desliguei esse modo, ou eu estou no modo on, ou eu estou no modo off de ser saudável. Isso não pode acontecer para uma pessoa que quer acabar com a compulsão e vício em comida e emagrecer de vez. Um exemplo muito bom disso é quando vocês viajam de férias, então agora no final do ano. Ótimo exemplo é final de ano, então que vocês têm vários happy hours, quem trabalha em empresa tem happy hour, tem festinha de final de ano e tudo mais. Aí depois vocês têm a ceia do Natal, vocês têm a sobra da ceia do Natal para continuar comendo nos outros dias. Depois vocês têm o Ano Novo, e aí você tem a celebração do Ano Novo, as comidinhas do Ano Novo. Aí você tem as sobras das comidas do Ano Novo, e aí você tem uma viagem de férias, ou você já está viajando nesse período. Então veja, se lá no começo disso tudo, se já está em você, na sua identidade, priorizar a sua saúde e se alimentar de forma saudável, na maioria do tempo, você vai passar por todas essas festas, por todos esses happy hours, você vai passar pelas suas férias sem nenhum medo de engordar, nem de inflamar e muito menos de comer esses alimentos que no passado, se você tratou a compulsão direitinho e o vício, te geravam compulsão, mas hoje não geram mais. Por que eu digo isso? Porque essa mentalidade de estou no modo ativo de cuidar da minha saúde, ou eu desligo esse modo e agora eu chuto balde o tempo inteiro e não tô nem pensando em nada, estou vivendo como se não houvesse amanhã, essa mentalidade, ela é anti você permanecer magro 365 dias por ano, que é o que eu falo. Ela é completamente anti isso. Por quê? Ainda mais, né, pior ainda, se você tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida. Por quê? Eu já usei essa analogia aqui em outras lives até trouxe um ursinho de pelúcia. Por quê? Porque você não é um ursinho de pelúcia. O que tem dentro de um ursinho de pelúcia? Tem espuma. Dentro de você não tem espuma, então não é opcional você colocar nutrientes para dentro do seu corpo. Não é opcional você comer vitaminas, minerais e nutrientes, macronutrientes como carboidratos, proteínas, fibras e também gorduras saudáveis. E tudo isso vai ser recheado de aminoácidos, nutrientes, vitaminas e minerais, como eu falei aqui. Não é opcional para você, como um ser humano, que dentro de você tem o quê? Tem órgãos, tem tecidos, tem nervos, tem neurônios, tem células. Dentro das suas células tem mitocôndrias. Não é opcional para você comer comida de verdade. Ponto. Então, se você vive nessa mentalidade do tudo ou nada, ou eu estou agora saudável, ou eu não estou e estou bebendo todos os dias álcool, estou me enchendo de açúcar, estou me enchendo de carboidrato, e aí depois eu não sei por que eu não emagreço. Eu não sei por que eu não saio da compulsão e do vício em comida. Agora, quando você muda essa mentalidade de forma definitiva, ou seja, você tratou a compulsão, tratou o vício em comida, e nesse tratamento precisa incluir um tratamento também que envolva você tratar a sua mentalidade, você mudar a sua mentalidade com relação a essas coisas. Por quê? Porque aí você, agora, chegou no final do ano,
com os happy hours, as festas de final de ano, ótimo, eu vou me alimentar super bem, de forma nutritiva de manhã, no meu almoço também, e aí lá naquele happy hour, talvez eu beba um álcool, talvez eu coma alguma coisa, mas olha, o meu dia, a maioria do meu dia foi sobre comida de verdade, foi sobre nutrição e foi sobre cuidar da minha saúde. Então, no dia seguinte, eu também vou continuar comendo simplesmente saudável, porque essa é a pessoa que eu sou hoje. Então, tá tudo bem eu ter um happy hour, ter uma festa e tudo mais. Aí cheguei no dia da ceia do Natal. Nossa, meu Deus, o que eu faço? Porque vai ter sobremesa, vai ter panetone, vai ter pernil, vai ter farofa, meu Deus, tudo que engorda. Acalme-se. Porque é só você continuar comendo de forma saudável no seu dia, de manhã, no almoço, e aí lá na ceia você vai misturar algumas coisas saudáveis com essas coisas que também talvez sejam saudáveis, mas um pouco mais calóricas. E você vai poder comer tranquilamente, sem engordar. Foi exatamente isso, é exatamente isso que eu faço. É exatamente isso que eu ajudo os meus pacientes a fazerem. Então não existe, gente, isso de vocês estarem, né? Essa é uma mentalidade, eu vou dizer assim, é uma das piores mentalidades que a gente pode ter quando a gente busca o emagrecimento definitivo. E eu também já sofri dessa mentalidade, tá? Então eu falo pra vocês isso porque eu entendo. Mas, gente, é tão libertador, não tem nada mais libertador do que você passar por essas festas de final de ano. Você passar por todos os eventos, estar na casa de outras pessoas, ou seja, que não é o ambiente da sua casa, que é um ambiente menos controlado, que é um ambiente em que você se expõe mais a comidas que você não costuma comer, como é o meu caso, e você ter total poder de escolha. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu vou comer, não, isso aqui eu não vou comer, porque isso aqui não é conveniente agora. E aí depois você sair de férias, como eu estava de férias viajando, e você simplesmente aproveitar as coisas, as comidinhas ali do local, da viagem. Eu adoro provar comidas locais, dos lugares em que eu vou. Mas o resto do tempo, em que pontualmente eu não estou tomando aquele sorvete, em que pontualmente eu não estou provando aquele pastelzinho de angu que eu provei nessas férias, em que pontualmente eu não estou comendo aquele prato típico, eu estou me alimentando de forma saudável todo o resto do tempo. Por quê? Porque eu não sou um ursinho de pelúcia. Eu não tenho espuma dentro de mim. Eu tenho órgãos, eu tenho o quê? Células, né? Eu tenho muita coisa que precisa de nutrientes para trabalhar e para funcionar. Então, quando eu entendi isso, agora é muito fácil fazer essas escolhas e não ter medo de comer. Eu voltei das minhas férias com exatamente o mesmo peso que eu estava, e no dia seguinte eu estava meio quilo, eu já estava em casa, aí no dia seguinte eu me pesei, que eu voltei, eu já estava com meio quilo a menos da viagem. Então, ou seja, eu além de não ganhar nenhum peso, zero, eu ainda emagreci, assim que eu voltei, eu emagreci meio quilo. E eu tô te contando isso por quê? Porque isso é possível pra você também, mas você vai ter que sair dessa mentalidade do tudo ou nada. Essa mentalidade do tudo ou nada, ela vai acabar com o seu emagrecimento definitivo. Então, a melhor coisa que você faz é nutrir o seu corpo, sempre, sem exceção. Por quê? Porque você não é um ursinho de pelúcia. E aí, dentro disso, você vai comer pontualmente aqueles alimentos de forma estratégica e você não vai engordar. Você não vai voltar a ter compulsão. Ou você não vai voltar para o vício. Se você voltar, você procura ajuda de novo e continua tratando até você resolver. Mas você não vai ganhar peso tudo de novo. Nada disso. Mas o quê? O ano inteiro, você tem que ter a mentalidade de que eu estou sempre cuidando da minha saúde, ponto. E aí, naquele evento pontual, naquela ocasião, naquela viagem, naquela festa, ela é pontual.
Não é ela que vai estragar, por exemplo. Então não é um casamento que eu vou no sábado à noite que vai estragar o que eu fiz de domingo de manhã até sábado na hora do almoço, no lanche da tarde. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até o almoço eu me alimentei de forma saudável, ponto. Eu coloquei nutriente pra dentro, ponto. Ah, vai ter um casamento? Ótimo. Aí eu vejo lá se eu quero comer ou não, porque eu tenho poder de escolha. Não é porque tá lá e não é porque eu estou lá que eu sou obrigada a comer. Entende? Então, olha o quanto muitas vezes do emagrecimento definitivo tem a ver com a forma como você pensa. Só que eu quero que você saiba que a forma como você pensa hoje, ela foi muitas vezes condicionada. Então não é culpa sua que você pensa de certa forma, não é culpa sua que você age de certa forma, porque você pensa e acredita certas coisas. Muitas vezes você foi treinada e condicionada a pensar assim. Então isso também precisa ser investigado e precisa ser quebrado, interrompido, para você, de novo, não cometer este segundo erro, que é estar na mentalidade do tudo ou nada. Ou eu tô comendo saudável ou eu não estou. Ou eu estou me entupindo de açúcar, farinha, gordura e comida processada, que me inflama, me engorda e me mantém nessa prisão do vício. Certo? Então esse é o erro número 2 que você vai ter que corrigir se você quiser emagrecer de vez e vencer o vício e a compulsão. E o terceiro e último erro, tá, que te impede de emagrecer de vez, são aquelas pessoas que usam algumas estratégias como remédio de emagrecimento ou fazem uma bariátrica, que são estratégias válidas, tá? Eu não tô aqui para julgar ninguém, se é uma decisão da pessoa fazer uma bariátrica, ótimo, é o corpo dela, é a decisão dela. Se é a decisão de alguém tomar um remédio para emagrecer, também é a decisão dela e tá tudo certo. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas estão sempre buscando a pílula mágica. Então você vai lá e faz uma bariátrica e aí você esquece que você não virou um ursinho de pelúcia, que você ainda vai precisar continuar nutrindo o seu corpo. Só que muitas vezes, o que te levou a fazer uma bariátrica? E o que levou você a tomar um remédio de emagrecimento? O vício em comida não tratado. E é por isso que você não consegue comer pouco, e é por isso que você não consegue mudar sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar, comer comida mais saudável. E até aí, tá tudo bem. Então vamos imaginar que você sofreu aí de vício por anos, tem compulsão alimentar e tudo mais, e você resolveu fazer uma bariátrica, ou você resolveu usar o remédio de emagrecimento para ajudar nessa intervenção. Ótimo. E aí, qual é o erro que as pessoas fazem? Elas não buscam um tratamento de mudança de alimentação, mudança de hábitos e comportamento após o uso dessas intervenções. Ou seja, você faz a bariátrica e aí você nunca procurou um nutricionista para te ajudar com a sua alimentação, você nunca procurou alguém para te ajudar a mudar os seus pensamentos, as suas crenças com relação a você, com relação à comida, com relação a por que você come compulsivamente, por que você tem vício. E aí o que acontece? Que eu vejo muitas vezes acontecendo, você ganha todo o peso de novo, depois de passar por todo aquele sofrimento, depois de passar por aquela cirurgia, você reganha o peso da sua bariátrica. Quantas pessoas vocês não conhecem que reganharam o peso da bariátrica? Eu conheço várias. Quantas pessoas vocês não conhecem que engordaram depois que pararam de usar remédio, ou até nem estão mais emagrecendo com o uso do remédio, já estagnaram? Por que isso acontece? Porque enquanto eu estou usando o remédio, ou enquanto quando eu fiz a bariátrica, logo depois que eu fiz a bariátrica, eu agora tenho uma janela de oportunidade, porque o remédio, o que ele vai fazer? Ele vai tirar aquele impulso de querer comer loucamente. E aí eu uso esse momento para quê? Para fazer uma reeducação alimentar,
para aprender a comer de forma saudável, agora que eu não tenho que lidar mais com aquele desconforto da abstinência, do detox, da fome excessiva, da vontade de comer carboidrato o tempo inteiro. Então agora que eu estou usando remédio, que eu não tenho mais essa vontade maluca, eu busco ajuda e aí eu aprendo a comer de forma saudável e para ser magro 365 dias por ano. E aí quando eu tiro o remédio, eu agora não tenho mais efeito sanfona. Eu consigo viver sem o remédio e ser magra e saudável. Mas esse é o erro que as pessoas cometem. Elas buscam essas intervenções como remédio bariátrica, só que elas não buscam o pós. O remédio, gente, ele não vai mudar a sua forma de pensar. O remédio não vai apagar a sua memória afetiva que você tem de certos alimentos. O remédio também não vai vir com um manual de como você se alimentar bem. Simplesmente o remédio, o que ele vai fazer? Ele vai, para algumas pessoas, tá? Porque eu tenho pacientes que nunca conseguiram nem usar o remédio, porque não toleram os efeitos colaterais do remédio, como muito enjoo, por exemplo. Mas o que ele vai fazer para quem consegue usar? Eu tenho um paciente hoje que usa um remédio de emagrecimento. Ele consegue controlar as porções. Então ele consegue comer pouco, e este pouco que ele está comendo é o quê? Comida de verdade. Por que o remédio muitas vezes ele vai resolver o seu problema num primeiro momento? Porque ele vai tirar aquela compulsão de querer comer uma pizza inteira, mais um monte de outras coisas que você comia durante o dia, só que você vai querer comer menos. E se você não faz esse processo de aprender a se alimentar para ser magro sem remédio, você vai fazer o quê? Você vai comer menos dessas coisas que te engordavam. Só que você vai comer menos, porque você não vai conseguir comer grandes volumes. E aí o que vai acontecer? Você vai gerar o déficit calórico e você vai emagrecer. Só que primeiro, você não está melhorando a sua saúde. E aí que você vai ouvir muitas pessoas criticando os remédios, falando assim, porque no remédio você até vai emagrecer, só que você vai emagrecer e você vai perder massa magra, você não vai perder tanta gordura. E isso não é verdade. Por quê? A pessoa só está perdendo mais massa magra porque ela não está comendo proteína o suficiente, porque ela não está fazendo exercício físico nesse processo de emagrecimento e ela não está se alimentando de forma nutritiva nesse pouco que ela come. Então esse é um erro clássico que eu tenho visto de pessoas que usam remédio para emagrecer. Elas comem menos das mesmas comidas problemáticas que a levaram para a obesidade. Então, comendo menos de qualquer coisa, eu vou ter um déficit calórico, mas eu não vou emagrecer com qualidade. Então, se eu tô comendo pouco carboidrato todo dia, aquele sanduichinho, aquela massa, aquele não sei o que, aquela pizza mais pouquinho, eu vou emagrecer. Mas com que qualidade? E eu vou perder muito mais massa magra mesmo. Porque a insulina muitas vezes ela vai estar alta ainda. E aí você não vai queimar tanta gordura assim, comendo essas coisas. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Por que eu tô falando isso pra vocês aqui publicamente na internet? Porque, gente, isso é informação que precisa ser divulgada. Porque eu vejo isso muito aqui na minha prática. Muito. As pessoas não sabem usar essas intervenções que para muitas pessoas podem ser uma super solução. Porque passar por um detox de vício em comida não é fácil. Mas com as estratégias corretas pode ser bem mais tranquilo do que você imagina. Mas às vezes a pessoa nem quer tentar passar por essas intervenções só com a alimentação. Ela não aguenta mais viver no vício ali da compulsão, do vício em comida e tudo mais. A pessoa às vezes já tá muito obesa, já tá correndo muito risco de saúde. Então a pessoa começa a usar o remédio, até o médico indica o remédio e tá tudo bem. Só que aí o remédio, ele não vai mudar você, os seus pensamentos, as suas crenças, a sua forma de se alimentar.
Então, esse é o erro. Você não usa o fato de agora você ter feito uma bariátrica e você tá consequentemente comendo menos para aprender a ser uma pessoa saudável e magra 365 dias por ano. E a mesma coisa com o remédio. E é por isso que muitas pessoas reganham todo o peso depois de todo aquele estresse de fazer uma cirurgia bariátrica. O pós-bariátrico, então, meu Deus, nem se fala. Eu estou tratando uma paciente agora pós-bariátrico. É muito perrengue, assim, é muita coisa. A pessoa enjoa com qualquer coisa, e é claro que as pessoas variam, né? Nem todo mundo é assim, mas a pessoa tem muito enjoo, tem vários alimentos que a pessoa não tolera, não consegue comer, enfim, é bem complicado. Mas a gente entende que a pessoa passou por tudo aquilo por uma causa maior. E essa minha paciente está fazendo o correto. Ela me buscou antes de fazer a cirurgia dela, porque ela estava certa que ela ia fazer a cirurgia. E ela falou assim, só que eu vou fazer a cirurgia e eu quero aprender a comer para ser saudável e magra. E é isso. Já estava decidida a questão da cirurgia dela. Né? Eu não tinha nada, eu não tinha nem como intervir, né? E eu nunca vou falar para um paciente, faça ou não faça. A não ser que ele peça a minha opinião, tá? E a minha opinião muitas vezes é irrelevante com relação a isso, porque no final do dia, a vida é sua. Você pode, né? Você é livre para fazer aquilo que você acha adequado para você. E eu respeito isso, não tenho julgamentos com isso, né? Mas não cometam esse terceiro erro, então. Se você que tá... ou você já está usando remédio, ou você que já fez bariátrica, ou você que está considerando fazer essas intervenções, saiba que se essa é a sua decisão, se você está tendo um acompanhamento médico, às vezes você já buscou uma segunda, terceira opinião, tá tudo bem, se essa é a sua decisão e você está confortável com isso, mas saiba que nem a bariátrica e nem um remédio para emagrecer é uma pílula mágica. Ele não vai mudar o seu cérebro, a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de se alimentar muitas vezes. Então você, muitas vezes, ainda vai continuar com um vício em comida. E aí você vai ter que lidar com aquela... com a questão de você simplesmente tirar o remédio quando você emagrecer. Ou você que já fez a bariátrica, você vai ter a vontade de comer, só que você não vai conseguir. Ou o que acontece muito, gente, que tem tido bastante estudo sobre isso, é que os bariátricos estão virando alcoólatras. Por quê? Porque a pessoa era obesa, aí ela tinha um vício em comida, claramente, fez a bariátrica para emagrecer e agora ela não consegue comer mais aqueles volumes. E aí elas estão virando alcoólatras. É muito triste isso. Então... esses foram os 3 erros que eu acho que são muito relevantes para você, que busca o emagrecimento definitivo e que além disso, gente, emagrecimento, ele é muito importante na nossa vida, porque se a gente tivesse nascido, né, geneticamente como seres humanos, se nós fôssemos feitos para sermos estarmos acima do peso, se isso fizesse bem pra gente, então os nossos marcadores inflamatórios, a nossa saúde só melhoraria. Mas não, a gente não nasceu para ser obeso, para estar muito acima do peso, tá? Porque os nossos marcadores só melhoram, muitas vezes, quando a gente perde esse peso, quando a gente se mantém magro, tá? Obesidade é uma doença séria e você aumenta muito os seus riscos de desenvolver várias outras doenças terríveis, como câncer, Alzheimer e diabetes, quando você está obesa. Então, o que eu quero dizer é que esses são 3 erros que eu vejo demais acontecendo aqui na minha prática, vejo também às vezes na internet ou com pessoas que eu converso. E você que busca emagrecimento definitivo, precisa cuidar desses erros se você se identifica com eles, tá bom? Então vou resumir aqui. O primeiro que a gente falou é você simplesmente não tratar o vício em comida como um vício. Então você precisa tratar o vício para emagrecer de vez. Você vai tentar tudo quanto é coisa e você não vai conseguir fazer como talvez você não conseguiu até hoje, porque até hoje você não tratou o vício, tá? Então vício em comida é real
e ele deve ser tratado como outros vícios também, mas com algumas particularidades diferentes, porque o vício em comida ele é um pouco diferente mesmo, porque como eu falei, é uma substância que você precisa ingerir, você precisa comer para viver. Não é igual uma outra droga que você pode simplesmente dizer não vou mais comer nunca mais na minha vida, certo? Então essa é a primeira coisa. E se você tem vício em comida, se inscreva lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, já vai te ajudar bastante, tá? A segunda coisa é aquela mentalidade do tudo ou nada. Essa é uma mentalidade completamente avessa àquela pessoa que tem como objetivo emagrecer de forma definitiva. Você precisa acabar com essa mentalidade de ou eu estou saudável ou eu não estou saudável. Ou eu estou priorizando comida de verdade, alimentos saudáveis e tudo mais, ou não. Não existe isso. Então você, como um ser humano normal, você vai comer comida saudável na maior parte do seu tempo, porque é isso que o seu corpo precisa, e pontualmente você vai comer ali algumas coisinhas, né, que não são tão saudáveis e tá tudo bem, que faz parte da vida, certo? Então, não adianta você viver nessa mentalidade do tudo ou nada, ela não funciona e você vai só inflamar o seu corpo, tá bom? Próxima coisa então, a terceira coisa é usar estratégias como remédio e bariátrica sem ter depois uma solução para o seu emagrecimento definitivo. Se remédio e bariátrica resolvesse o seu emagrecimento definitivo, muitas pessoas já estariam com esse problema resolvido. Só que o que a gente vê que muitas pessoas que usam remédio, fazem bariátrica, voltam a ganhar peso. Por quê? Porque elas não aproveitam aquele momento em que elas estão fazendo essas mudanças, fazendo essas intervenções para mudar a mentalidade, o estilo de vida e a alimentação. E aí, por isso que elas não têm bons resultados com essas intervenções, tá bom? Então, já que você usou o seu tempo, você já investiu o seu dinheiro, você já passou pelo desgaste de fazer isso tudo, então agora você precisa também aprender a ser magro, né? Comer para ser uma pessoa magra, pensar como uma pessoa magra também, tá bom? Cecília, que bom que tá te ajudando essas informações. Oi, Magda, tudo bem? Querida, já estamos acabando a live, tá? Mas vai ficar salva aqui, tá? E aquela live que eu não consegui deixar salva, porque o Instagram, gente, eu espero que isso não aconteça hoje, tá? Na hora que eu fechei a live, encerrei, comecei a digitar a descrição, o meu Instagram simplesmente apagou e a live não ficou salva. Mas amanhã eu vou fazê-la de novo, tá? A live do tema, que era o tema de terça-feira, tá bom? Então, espero que essa live tenha sido útil para vocês. Compartilhem com quem precisa saber dessas informações e não deixem de se inscrever para a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, porque é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te contar muita coisa sobre emagrecimento, fim da compulsão e vício em comida, que você não ouve por aí, tá bom? Para se inscrever é só clicar lá no link do meu Instagram e eu vejo vocês lá. Eu espero que vocês tenham uma excelente fim de noite aqui, livre de compulsão, livre de exageros, tá bom? Cuidando da saúde de vocês e eu vejo vocês na live de amanhã. Tchau, tchau!